xerocado, como vou fazê-lo para anexar aqui nas minhas ilustrações. Mas eu preferi trazer para que os irmãos também visualizem o livro. Se estiverem interessados, é um dos melhores autores que nós conhecemos, o pastor Davi tem citado muito aqui. Uma vida voltada para Deus. São pequenos, olha para vocês verem. O livro tem, só de os artigos são, na verdade, são 80 capítulos num livrinho fininho desse. Porque, na verdade, são pequenos capítulos, fáceis de ler. E ele justifica esse livro dizendo o seguinte, e que vai ser para nós também hoje. Ele diz: livros não mudam pessoas, parágrafos sim, às vezes até sentenças. Ainda recordo uma tarde no outono de 1968, quando estive em uma livraria na Avenida Colorado, em Pasadena, e li a primeira página de O Peso de Glória, escrito por C.S. Lewis. Ainda que eu não tivesse lido uma outra página, minha vida teria sido mudada para sempre. Talvez possa resumir o que li em 2 sentenças. Somos criaturas indiferentes que brincam com bebidas, sexo e ambição, enquanto o gozo infinito é nos oferecido. E a outra, como uma criança ignorante que deseja continuar brincando na lama em uma favela porque não imagina o que significa o oferecimento de um feriado na praia. Satisfazemos-nos com coisas pequenas demais. Quase 30 anos depois, ainda sinto o arrepio daquela descoberta e o ímpeto de luz que me atingiu. Nada jamais seria o mesmo, apenas um parágrafo, e a obra decisiva foi realizada. Nós não nos lembramos de páginas, de capítulos de livro, nós nos lembramos de frases. E muitas vezes nós ouvimos mensagens que marcam nossa vida. Eu sempre gravo em pregações, sem querer, frases que me acompanham para o resto da vida. E isso acontece com todos nós. Dr. A.W. Tozer, um dos maiores escritores devocionais que o mundo conheceu, ele disse que um dia ele ouviu um jovem pregador. O sermão foi muito ruim. Na verdade, muito ruim. Mas teve uma frase que salvou o sermão e a vida dele também. A vida de pregador. Ele disse que o jovem falou o seguinte: não ouça o homem que primeiro não ouviu a Deus. Então são frases, e eu posso me lembrar de todas as pregações. Algumas a gente anota, mas outras ficaram gravadas no HD da gente, e que a gente não esquece nunca mais. E justificando ou corroborando esse texto de John Piper, e também porque nós vamos colocar algumas coisas aqui, eu poderia colocar mais, mas eu botei apenas o título Sentenças da Vida, algumas sentenças, algumas verdades para a nossa vida que nos ajudam. Provérbios 1 diz, eu vou ler, nós estamos sem, ela procurou ali a Bíblia, não achou, para projetar, essa que não achou, Provérbios 1 até o verso 7 diz assim: estes são provérbios de Salomão. É a abertura do livro, né? Todos conhecem. A minha versão é em NVI. Estes são provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto,
Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos sábios. E ele termina dizendo essa parte que eu separei. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E há um outro lugar que diz: para aqueles que gostam de dizer provérbios. Então, irmãos, os provérbios são muito importantes para a nossa vida. Billy Graham, ele disse que ao longo da vida dele, ele tem lido o livro de provérbios todos os dias, porque ele descobriu na experiência que o livro tem 31 capítulos, que dão exatamente um para cada dia do mês. Termina e recomeça, não é? Então isso tem me ajudado bastante, mesmo que a gente não decore letra por letra, mas a essência fica na nossa mente quando a gente vai relendo. Então eu coloquei hoje aqui algumas coisas e vou colocar, e fiz uma observação: se no final das nossas reflexões, são algumas sentenças, alguns pensamentos, você tiver alguma coisa para me passar, você me dá aí depois, né? Que vai entrar, para a gente anotar, aprendendo, gravando. Aí você tem um pensamento, um artigo, uma frase, uma contribuição para nos dar. Isso nos abençoa. Uma vez eu dei algumas receitas caseiras e falei: gente, quem souber alguma me dá depois. Depois do culto tinha uma porção de gente lá em Minas, me dando várias receitas, e um me ensinou uma que eu vou passar para vocês. Essa é boa, que é de mineiro, pai do pastor Rosemar. Ele disse que ele veio da roça, acho que Tânia estava lá, nós fomos lá com um grupo, Mensagem, Nova Vida, não sei, lá organizar a igreja lá. Então ele disse que viu uma casa de abelha, uma casa cheia de mel, chegava pingando. Ele falou: não vou sem levar esse mel não. Entrou para pegar o mel, mas ele chegou em casa corrido, todo inchado da cabeça aos pés, e ficou com febre mais de um dia. Mas ele disse que quando ele desinchou tudo, até os cotovelos, que eram todos inchados de reumatismo. E ele disse naquela ocasião: já tem 20 anos, nunca mais eu tive reumatismo. E fui descobrir que realmente isso é verdade. Os russos tiram veneno da abelha e tem um sistema com tela elétrica para poder curar reumatismo. Muito bem. Então, se você tem uma receita, nos passa. Mas vamos lá. Primeiro queremos falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria. Eu começo com uma trova que aprendi há muitos anos na escola, que diz o seguinte: certa raposa ladina, mordaz em sua sentença, ao ver uma bela máscara, proferiu essa sentença: eis obra-prima, não nego. Quem te fez tinha talento, mas o miolo onde está? Essência do pensamento. E o autor diz: já 2000 anos passaram, e que grande desconsolo ver tantas máscaras vivas, mas vazias de miolo. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e não humilha, não diz: poxa, você é um burro, você não é um cabeçudo. Ele dá sem fazer isso. E quando a Bíblia fala em sabedoria, o pastor Davi pregou há pouco tempo, não está falando de intelectualidade, não está falando de conhecimentos teóricos, de frases, mas de sabedoria para viver. Muita gente
é formado, tem doutorado, mas não tem sabedoria para lidar com a vida, com as pessoas, são infelizes e isoladas. Provérbios 11, 22 diz, de acordo com essa trova que nós lemos, ele diz: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Uma outra versão fala que tem falta de sabedoria. Então não adianta uma beleza, e já foi Saavedra Fajardo, não sei quem é, disse assim: deve-se adornar o corpo com a beleza da alma, né? Essa é a beleza mais importante. Ao longo do tempo, a vida conjugal, a gente passa a se amar muito mais pela beleza da alma do que pela beleza do corpo, porque alguém diz que a graça ilude, a formosura passa, busca virtude, não beleza ou graça. Então essa beleza de dentro é uma beleza que vem de Deus, é uma beleza que Deus nos dá, e essa a Bíblia diz: se alguém tem falta, peça que Ele dá. Provérbios 9, 12 diz: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A Bíblia diz que o sábio vê o mal e foge. O imprudente vai em frente e sofre as consequências. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Todos nós de vez em quando nos surpreendemos com a nossa burrice, com os erros que cometemos. E acho que nada mais resta ser feito a não ser se humilhar, pedir perdão a Deus e pedir graça para a gente ser mais sábio, para lidar com as pessoas. E às vezes uma das coisas que mais nós erramos, principalmente como pregadores, é com aquilo que a gente fala. O Winston Churchill disse o seguinte: eu descobri ao longo da minha vida que a dieta mais saudável que eu consegui fazer foram as palavras que eu engoli. As palavras que eu não disse. E eu me lembro que ao longo do meu ministério, as maiores tristezas que eu sinto foram aquelas coisas que eu falei, ou pessoalmente, e muitas vezes de púlpito, e não tem mais como puxar, né? Alguém disse que há 3 coisas, acho que era 4, mas estou lembrando 3, que nunca voltam. É a oportunidade perdida, a seta lançada e a palavra falada, né? Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para isso. Efésios 5:15, todos conhecem, mas eu releio. Ouçam só: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O caminho da sabedoria, qual é a vontade do Senhor? Então esse texto diz que nós não podemos, que há um esforço para a gente não ser insensato. A gente precisa se cercar de cuidados para alcançar a sabedoria. E a Bíblia diz: tenham cuidado para não viver como insensato, mas como sábios. E a sabedoria, ela se aplica em cada circunstância da vida. Cada um precisa buscar sabedoria para o seu trabalho, para seus relacionamentos. Onde estamos, não podemos deixar que a coisa aconteça de qualquer maneira. Há um poeta escandinavo, ele se tornou famoso durante a Segunda Guerra, não sei se segunda ou primeira, já não me lembro mais. Mas ele se tornou famoso pelo chamado poeta dos Gruques. Se alguém descobrir esse site ou essas informações,
e puder traduzir para mim, eu sou doido pelas poesias dele, mas eu tenho só algumas que saíram em seleções alguns anos atrás. E uma delas diz assim: a via da sabedoria é fácil de encontrar. Errar, errar, errar. Fazer erros grandes e pequenos, mas sempre menos. Sempre menos. Nós sabemos que a sabedoria está em Deus. Ele é a fonte de toda sabedoria. Todavia, nós vamos crescendo. E Isaías diz que é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Tomás Edison foi responsável por, quando morreu, por mais de 1.500 e tantos inventos. E quando ele estava descobrindo a lâmpada elétrica, ele fez muitas experiências, muitas. E um dia alguém lhe perguntou: o senhor já perdeu quantas experiências? Ele disse: perdi não, são... Ele falou a palavra lá: isso aí são experiências que eu já ganhei, muita quantidade, mas são oportunidades e não perdas. Então nós temos que nos esforçar. A sabedoria precisa ser buscada. E a Bíblia diz: encontrando a verdade não há vendas. Que às vezes nós vendemos, trocamos a verdade, não é? Trocamos por alguma coisa que viu que nos enganam. A verdade não pode ser vendida. A sabedoria, ela precisa ser segurada. E nós precisamos da graça de Deus para buscar. Então, a gente erra, mas a gente vai melhorar. Aquele erro a gente não volta, não repete. Não podemos repetir mais aquele erro. Foi Pascal que disse: o coração tem razões, todos sabem. Pode completar. A própria razão desconhece, não é? Ele teve razão de dizer isso. É bíblico. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Você não está seguindo a lógica, você está seguindo o coração. E há um escritor italiano que escreveu um livro grossão, foi publicado pela Paz e Terra alguns anos atrás, e eu me lembro, não sei o que lá, para a vida. Mas ele diz o seguinte, que é sabedoria ouvir o coração. Precisamos ouvir o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, não é? Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Por isso a Bíblia oferece um código de segurança. Ela oferece uma ressalva para a gente não se perder, para a gente não se dar mal. É igual um carro, né, que ele tem lá o seu sistema de direção, de tração, de equilíbrio, que o motorista, às vezes em velocidade, ele não pode fazer nada, mas o próprio carro em si sabe se estabilizar. O mecanismo dele. Então, a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 19, 1 João 19, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Às vezes o nosso coração nos condena. Por isso que o coração é insensível. A Bíblia diz que realmente ele às vezes nos condena, mas vamos saber se somos da verdade quando o nosso coração nos condenar, a nossa consciência. Isso porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não se condena a si mesmo naquilo, o quê? Que aprova. Você não pode fazer uma coisa que você mesmo se condene, que o seu coração condene. Agora, o nosso coração tem que estar afinado com Deus.
Ele é usado, mas tem que estar afinado com o Senhor, no diapasão de Deus. Precisamos. E a Bíblia diz, sobretudo, se deve guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A mãe diz, minha filha, foge desse cara, que esse cara não presta. Mas minha mãe eu amo. Aí, em vez de seguir o conselho sábio da mãe, vai pelo coração, mas não ouviu a sabedoria e depois se dá mal, não é? Mas foi pelo coração. Por isso, guarde o coração, para que o seu coração não vá pelas ilusões. Tem que estar afinado com Deus. Então, a Bíblia diz que do nosso coração vêm as saídas da vida. Precisamos ouvir o coração, mas o nosso coração tem que estar em harmonia com Deus. Provérbios 1:7 nos dá uma garantia também para a sabedoria da vida. Qual o padrão de sabedoria? Qual o referencial de sabedoria? Alguns podem condenar a sabedoria do cristão e ter as suas lógicas totalmente contrárias. Mas a Bíblia diz em Provérbios 1:7 que o temor do Senhor, vamos falar juntos, é o princípio da sabedoria. E os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor, quando você teme a Deus, você diz, não, eu poderia fazer isso, mas a palavra de Deus diz que não. Se diz não, há alguma razão para isso. A Bíblia diz que, meu coração diz que essa moça, esse rapaz são excelentes. Estou dando um exemplo. Mas meu pai é contrário totalmente, minha mãe, o que eu faço? A Bíblia diz que os filhos devem obedecer seus pais. Então Jaime Kemp diz, obedeça e confie. Deus é maior que seu pai, que sua mãe. Se Ele tem isso para você, Ele dará o seu jeito. Mas você precisa confiar. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu faço isso porque eu temo a Deus. Outro ponto que eu quero falar nesta manhã, além da questão da sabedoria, de modo geral, que nós precisamos buscar, e isso é algo infinito e é a vida toda, né? Eu quero falar um pouco sobre uma outra questão. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Alguém disse que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente falar pelo menos da metade que a gente ouve. Há uma frase dos índios, índios americanos, que eles diziam: para de falar, ou você ficará surdo. Há muitas pessoas que falam muito. Há pessoas que você conversa com ela que elas não dão a chance de dizer nada. Aliás, há pouco tempo, né? Um repórter disse que entrevistando um garotinho. O garotinho falava o tempo todo. Ele falou: o senhor usa isso como tática para a gente poder não fazer as perguntas? Não é? Para não deixar ninguém falar? Mas há pessoas que elas falam tanto, eu sinceramente me canso, sabia? Eu não consigo ficar muito tempo com uma pessoa que fala. Olha, eu me apago, eu passo mal. Não que eu queira falar, mas, não é? Foi Peter Smith, ele disse o seguinte: fale pouco e será sábio. Fale menos ainda e será o maior entre eles. Provérbios, eu
sei que é Provérbios, só não coloquei aqui, diz que até o tolo, alguns sabem, vamos falar? Até o tolo, quando se cala, será tido por sábio, e o louco por entendido. Se uma pessoa ficar quietinha, pode ser um analfabeto. Bota um terno nele, gravata, quem é aquele doutor que está lá naquela conferência? Não sabe nem escrever o nome, mas ficou quietinho. Agora abre a boca, não é? Então, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que guarda os seus lábios é sábio, diz a Bíblia. Então, a Bíblia faz uma apologia de falar pouco. Alguém disse que a palavra falada é o pior meio de comunicação. A música é melhor que a palavra e o silêncio melhor que a música. Isso é verdade. A música pode ser a melhor do mundo, a mais suave, mas chega a um ponto que você quer o silêncio. Silêncio não mata ninguém, mas uma música há muito tempo vira tortura chinesa. Se você botar uma pessoa ouvindo uma música muito boa, roda, 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 vai enlouquecer, não é? Então, mas o silêncio não, o silêncio ele é abençoador. Por isso alguém disse que o silêncio é melhor que a música. Eu quero concluir com uma oração para toda a vida. Essa oração foi feita por Moisés. A gente estava tentando colocar ali, mas não foi possível. Mas eu vou ler. Eu estou na NVI, mas se alguém quiser abrir sua Bíblia, nessa oração de Moisés, homem de Deus. O título lá em Salmo é esse: Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu resplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Eu quero convidá-los para juntos orarmos
o verso 12. Ensina-nos, vamos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Precisamos